Olá, eu sou Adilson de Ângelo, um cidadão brasileiro nascido no extremo norte do Espírito Santo. Estou professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de Pedagogia, fazendo o que muito gosto, que é ser professor. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las a conhecer um pouquinho alguns livros que eu, ao longo da minha existência, eu tenho tido como muito importantes na constituição da minha trajetória. Pessoas, acabei de receber um convite inusitado agora. Hoje é dia 1º de janeiro de 2027 e tem a posse do presidente Lula lá em Brasília. E eu fui convidado para ir agora imediatamente e recebi o desafio de levar comigo alguns livros que são livros muito importantes. Não sei porquê, mas recebi esse desafio. Então eu vou aqui escolher alguns, muito embora grande parte do meu acervo esteja na UDESC, lá no Laborei, nós temos uma biblioteca lá, mas eu tenho alguns livros aqui e eu recebi a missão o desafio, aliás, de escolher alguns e levá-los. Vamos lá ver o que a gente tem. Como disse, está bastante reduzido o números aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ver se cabe na sacola. Sim, sempre cabe. Esse não pode faltar. Esse aqui. Vem esse. Claro. Esse. Deixa eu ver o que mais. Claro. Deixa eu ver se eu acho um aqui que pensei. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá, para a posse do Lula? Então, eu consegui pegar aqui alguns livros, assim, meio no susto, e acho que o que seria interessante partilhar com vocês, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais a minha trajetória enquanto leitor da palavra e leitor do mundo. Pode ser? Então, vamos lá agora fazer a partilha com vocês aí de por que eu peguei assim meio na correria esses livros. Bem, primeiro eu vou começar com esse aqui, mas antes disso eu preciso dizer que desde muito criança os livros sempre foram um objeto que me encantaram muito. Eu sempre gostei de livros. Os meus pais, meu pai e minha mãe sempre procuraram comprar livros para a gente ter em casa. Então, por exemplo, eu lembro, né, que nós tínhamos a enciclopédia Barça, a Delta, a La Rose. Muito embora fôssemos de uma família bastante humilde, mas meus pais investiam na compra de livros. E era quase que um objeto de ostentação, digamos assim, essas enciclopédias. Estou falando aí dos anos 60, dos anos 70. Então, livros sempre foram um objeto muito presente na minha casa. E o primeiro encantamento que eu tive com o livro é um livro que, curiosamente, se chama Na Escola de Jesus. É um livro que eu descobri na minha casa, é um livro que foi publicado aí na década, né, por exemplo, essa edição aqui é de 55, eu nem era nascido ainda, mas o que me encantava nesse livro? Não era tanta questão religiosa, era que tinham muitas obras de artes retratadas. Então, é um livro que foi escrito, organizado pela Igreja Católica para falar do catecismo, mas tinha obras de arte. E eu tinha uma curiosidade muito grande de saber, né, onde é que esses quadros estavam. E aí eu fui descobrindo que os livros traziam uma linguagem para além da linguagem escrita,
que é a linguagem pictória, né? E eu lia, eu gostava de ler essas linguagens e ficava sempre me perguntando, né, quem tinha pintado, por que pintou. E eu sempre tive essa coisa com a obra de arte. E eu lembro que a primeira vez que eu estive num museu na Europa, quando eu cheguei diante de um quadro do Leonardo da Vinci, eu chorei muito, chorei copiosamente, porque me veio, né, na memória essa coisa de criança, aquela vontade que eu tinha de conhecer, de saber onde aquele quadro estava, porque eu sabia que estava retratado nesses livros, eram obras, eram quadros. E eu fiquei muito emocionado. Eu lembro, foi em Londres esse encontro, diante de uma obra do Leonardo da Vinci. Fiquei bastante emocionado. Então, vou deixá-lo aqui, esse livro que me marca a questão da infância. Eu vou pegando aqui aleatoriamente, né? Tem aqui o livro do Laurentino Gomes, que é um historiador que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, que traz retratos do Brasil de uma forma que a gente muitas vezes não tem informações sobre. Então, esse livro aqui, por exemplo, 1889, quando ele trata, né, do primeiro golpe militar que há no Brasil, ou um dos primeiros, né, golpe militar que há no Brasil, ou seja, a nossa república já nasce sobre a égide, né, do golpe, né, dessa armada militar, né, para poder constituir os poderes, enfim, a nossa história brasileira. E o Laurentino Gomes, tem 1808, né, quando ele fala da família, né, da vinda da família imperial que fugia do Brasil. Essa foi a primeira obra que eu li. E depois tem 1822, quando ele trata, né, as questões da independência, e 1889 ele trata aqui da questão da República. Então esse é um autor que eu gosto bastante, que é um historiador, enfim, é uma leitura, né, muito gostosa. Aqui na sequência tem Bell Hooks, Todo Amor, sobre novas perspectivas. A Bell Hooks é uma autora que eu gosto bastante, inclusive fiquei bem sentido, né, quando soube da morte dela, porque nós tínhamos o desejo de trazê-la a Florianópolis, né, num colóquio freiriano, que é um evento que a gente organiza todo ano, porque com a Bell Hooks eu encontrei essa possibilidade da releitura da obra de Paulo Freire. Paulo Freire foi um intelectual brasileiro que sempre disse que ele não queria ser seguido, ele queria ser reinventado, ele queria ser questionado, ele queria estar em diálogo com. E a Bell Hooks faz esse movimento de estar em diálogo com Paulo Freire, né? Ela é uma freiriana que faz esse encontro a partir da problematização, das questões que o Freire traz, e vai trazendo também outros elementos para a gente, que nos ajudam a fazer novas leituras de Paulo Freire. Então, Bell Hooks é uma autora que eu gosto bastante, por quem ela é, uma intelectual negra, e por esse posicionamento dela, sobretudo de dizer que a educação deve ser um espaço de cura e não de adoecimento. Salve Bell Hooks! Na sequência, tenho aqui esse caderno que eu gosto bastante, que é a história da luta pela terra e o movimento sem terra. E aí já vou dizendo aqui, né, do meu respeito e também da minha solidariedade com este movimento social e político do Brasil, que já de longa data, né, vem convocando a sociedade brasileira a pensar a possibilidade da gente viver uma outra sociedade, tomando como ponto de partida e também como ponto de chegada a questão agrária no Brasil. E esse caderno aqui faz um pouco, né, conta um pouco muito da história que tem o MST. E quando eu recebi esse caderno, eu estava em Portugal fazendo o doutorado. Eu fiquei muito feliz e muito emocionado, porque aqui na capa
tem uma criança que é a Daniele, uma menina que eu vi nascer, que eu peguei no colo, né, quando bebê, é filha de uma grande amiga minha, Zelinda Gusson, e quando eu vi a Dani aqui, eu lembrei, né, do quanto que no MST as infâncias e as crianças são consideradas a partir do que elas são, né? Ou seja, a importância que as crianças têm. Então, a Dani hoje já é uma mulher formada, é fisioterapeuta, mas na altura, quando eu recebi esse material, fiquei bastante feliz pela história do MST e pelo fato de ter encontrado, né, a Daniele Gusson aqui nesse caderno, né? Aqui, Chico Buarque, Anos de Chumbo e Outros Contos. O Chico é um autor que eu gosto bastante, tanto quanto cantor e também letrista, é um excelente compositor. O Chico compõe e canta com alma feminina, né? Ou com alma de pessoa, independente de ser masculino ou feminino, com alma de pessoa. Mas, sobretudo, o Chico consegue trazer para as suas canções esse cuidado, né? que ele tem, uma poesia que fala das mulheres de uma forma bastante feminina. Então, eu gosto desse feminino, né, que está presente nas músicas do Chico. E esse livro aqui é um livro de contos, é um livro que traz, né, algumas histórias, fazendo também alusão, né, a esse período bastante sombrio que a sociedade brasileira presenciou e que, infelizmente, muitas pessoas ainda teimam em negar, que foram os anos de chumbo da ditadura, quando vivemos aí, né, sob a égide do terror, da mortalidade, da perseguição, da tortura. E o Chico representa também a resistência que a classe artística, não só ele, né, mas muitos artistas brasileiros foram importantes aí na forma de resistir e também de seguir trazendo alguma esperança através das suas canções, né, dos seus escritos, né, da sua poesia. Depois temos aqui um outro autor também, que é de minha preferência, né, talvez nesse momento esse seja o autor da minha grande preferência, é o Walter Hugo Mãe, é um autor português. O primeiro livro do Walter Hugo que eu li chama-se o Remorso de Baltazar Serapião, e eu fiquei encantado, né, pela forma como ele escreve, e assim, talvez sendo um pouco presunçoso, me encontrei na escrita dele, porque nessa obra ele escreve toda a sua obra em minúsculo, né, usando letras minúsculas, e eu sempre gostei desde criança de escrever com letras minúsculas. Inclusive, ainda hoje, todos os meus e-mails e mensagens no WhatsApp ou em MSN sempre é em minúsculo, né? E eu faço isso de longa data. E nessa obra do Walter Hugo eu me encontrei, assim, presunçosamente falando, né? Eu me encontrei, né, não pela forma como ele escreve, porque ele é um gênio da literatura, mas pelo fato de escrever em letras minúsculas. E esse livro aqui tem uma curiosidade. Esse livro, A Desumanização, é um livro que eu nunca consegui terminar de ler. Não sei, não tem uma explicação. Se vocês forem olhar aqui, ó, tem várias marcações aqui, fazendo orelha no livro aqui, ó, de onde eu comecei, lá do início, onde eu fui parando. Eu não tenho uma explicação, eu não consigo fluir na leitura desse livro. Já o tenho há um bom tempo, mas não consigo terminar, né? Talvez pelo fato de não querer terminar e ter sempre um motivo para voltar ao Walter Hugo Mãe. Inclusive, recentemente foi lançado o livro O Filho de Mil Homens, que desde que eu li, é o livro que eu mais tenho dado de presente. Então, sempre que eu preciso dar um presente para alguém, dependendo da pessoa, não tenho dúvida, é O Filho de Mil Homens. E o livro é belíssimo e o filme tão belo quanto,
recomendo, né? Quem não assistiu ainda, está acho que é disponível no Netflix, acho que é isso. Recomendo. E quem tiver a oportunidade de ver na telona, porque a fotografia do filme é maravilhosa. Né? Vamos lá. Claro, esse aqui não podia faltar, né? Um grande clássico. Esse livro, se vocês pudessem olhar aqui, ele está cheio de marcas, não só marcas subjetivas, mas também marcas físicas, né? Porque é um livro que eu volto a ele muitas vezes, né? Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Paulo Freire é um autor por quem eu de longa data tenho grande curiosidade. Eu não sou um especialista em Paulo Freire, eu sou, não sei se eu sou um estudioso, talvez eu possa dizer que eu sou muito mais um curioso de Paulo Freire do que nem quero ser um especialista, nem um grande estudioso, eu quero ser um eterno curioso de Paulo Freire. E esse livro aqui é o livro que eu usei na minha tese, então tem anotações aqui, enfim, é uma obra que, para mim, ela tem uma grande relevância na minha trajetória e tem um lugar de destaque na minha biblioteca, digamos assim. Outro aqui, outro clássico, né, da pedagogia mundial, que é o Macarenko, Poema Pedagógico. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Macarenko foi numa partilha nos anos 90, que eu ouvi falar com mais propriedade. Foi numa partilha de um professor, um pesquisador, na verdade, que trabalhava com meninas. Isso foi antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no final dos anos 80. Ele e a companheira dele trabalhavam num reformatório, digamos assim, naquelas... não podemos nem chamar de casa de acolhimentos, naqueles internatos ali dos anos, né, até os anos 80, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele, a partir, né, da leitura de Macarenko, ele propõe, e também num diálogo, numa articulação com Paulo Freire, ele propõe um trabalho de construir com essas adolescentes que viviam internadas, né, nesses lugares de custódia. Naquela época se dizia menores infratores, né? Eram meninas, e ele começa a construir com elas um projeto pedagógico que queria conduzir a existência e a presença delas naquele espaço. E ele faz esse trabalho, digamos assim, educativo, a partir das leituras que ele tinha do Macarenko e do Paulo Freire. Então ele junta esses dois autores, né? Talvez no primeiro momento a gente pensa que antagonicamente estão localizados, mas ele junta esses dois autores e com esse grupo de adolescentes, ele e a companheira dele, ou talvez a companheira dele e ele, constroem esse projeto pedagógico, né? Tem mais um livro aqui. Claro, esse não pode ficar de fora, né? Manuel de Barros, o poeta pantaneiro, o poeta menino, ou menino poeta, não sei, o eterno menino poeta. Para mim, a poesia sempre foi algo que me consegue colocar no eixo. Sempre que eu preciso de uma boia, salvação, digamos assim, eu recorro à poesia, porque a poesia me traz de novo para o eixo, me traz, consegue me aterrar, ou consegue me espaciar, não sei, né? Me mandar para o espaço, não necessariamente colocar os meus pés na terra, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo que para que a gente pudesse viver bem, a gente precisaria ter pés de lavradores e lavradoras e olhar de poetas. Isso é muito interessante, né? Porque a poesia é essa coisa que consegue me colocar no centro da terra, mas me projeta para outros espaços. E o Manuel de Barros faz isso em mim, né? Os poemas,
Então, por exemplo, abri aqui aleatoriamente um poema que ele diz assim: no quintal a gente gostava de brincar com palavras, mais do que de bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim: o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, inseto é maior, porque tem mais letras, né? O que parecia um despropósito para nós era despropósito, né? Porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3. Logo, inseto é maior. Então, esse poeta que tem essa liberdade de dizer como as crianças dizem, né? Aliás, ele diz, né, que só as crianças e os poetas deixam o verbo pegar delírio, né? E a poesia tem esse papel, né, de deixar o verbo pegar delírio. E por fim, o último livro que eu trago aqui, na verdade é uma edição especial do grande clássico Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E esse livro ele é super interessante porque quando o meu filho, o Bruno, estava se preparando para fazer o vestibular, uma das obras que estava ali na relação dos livros era a Vida Seca, de Graciliano Ramos. E ele precisava ler o livro e por acaso eu passei numa livraria e encontrei essa edição especial, né? A obra, né, Vidas Secas, mas com fotografia do Evandro Teixeira, e é um livro belíssimo, né? É claro que ele não leu esse livro, porque era muito pesado e tudo, mas eu quis comprar também para marcar essa etapa, né, da vida dele, que foi importante para ele, mas que foi importante, né, para a família dele também. E esse é um livro que eu reli, aliás, nessa obra, e eu tive a oportunidade de ir lendo as leituras e lendo as imagens. E aí eu volto ali naquela minha ideia de criança, né, de que os livros nos permitiam ler através das imagens também. E é isso, pessoas. Obrigado pela oportunidade que eu estou tendo de partilhar com vocês, né, um pouco desses livros que me marcaram, que me marcam e que me constituíram, que me constituem como a pessoa que eu vou sendo. Então, quando o meu colega e amigo Zé Douglas me convidou para participar desse projeto, Minha Sacola, eu fiquei sempre um pouco reticente, porque eu não gosto muito de ser filmado e fotografado, enfim, mas não é que eu desgoste, mas eu prefiro outras coisas. Mas eu queria dizer da alegria que foi, e de repente eu esqueci que estava sendo filmado e fui falando, e foi muito bom poder me revisitar aí na criança que fui e no adulto que vou sendo, a partir dos livros que me marcaram. Eu sempre acreditei muito no potencial que os livros têm, que os bons livros têm. Por isso que às vezes o livro, ao longo da história, ele sempre foi considerado um objeto de perigo. O nome da Rosa já vai lembrando aí, né, da gente como ao longo da história os livros foram tidos como perigosos. Ultimamente, com o avanço dos projetos políticos, né, de extrema direita, a gente vai vendo, né, como autores e livros vão sendo taxados como perigosos, porque realmente a leitura tem esse poder de nos transformar, né? E a boa leitura nos transforma para o bem, nos transforma, né, para as coisas, né, para aquilo, como diz o Spinoza, né, para o bom do Spinoza. Eu tenho uma colega e amiga, e uma ex-aluna, que desenvolveu, que tem uma tese de doutorado, onde ela, no campo da educação, onde ela fala de que os bebês se constituem leitores, ou seja, nós somos leitores desde que nascemos. Não só a leitura do mundo, como diz Paulo Freire, mas também a leitura dessa palavra.
E a Fernanda Gonçalves, na sua tese, ela vai mostrando, né, como desde bebês as crianças têm essa capacidade de se constituírem como leitoras de livros mesmo, né? Claro, de livros para bebês, porque são bebês que são leitores, né? Então eu fui uma criança que não passei pela educação infantil. Na cidade que eu morava não tinha, né, educação infantil, só tinha uma escola de educação infantil, que era uma escola, né, para classe rica, digamos assim. Eu era de uma família bastante economicamente humilde. Meu pai era funcionário público, minha mãe era dona de casa, enfim, não trabalhava para fora, trabalhava muito em casa. Então eu fui contactar, quer dizer, além de contactar com os livros na minha casa, eu contactei também muito pouco na escola, mas sobretudo na biblioteca. Minha cidade tinha uma pequena biblioteca e eu gostava muito de ir à biblioteca fazer pesquisa, como a gente dizia na época. Então os livros têm esse poder, né, de nos colocar em contato com o mundo, né? Primeiro com o nosso mundo e depois com o mundo maior, como diz Paulo Freire. Então eu queria dizer para vocês que foi bom participar desse projeto, porque me deu a oportunidade de me revisitar.